Programa de hoje, a religião vai falar mais alto. Dá glória. Um padre e um pastor com suas crenças e realidades políticas. O candidato à presidência e seu vice, Padre Kelman e Pastor Gamonal. Ei, padre, e aí, padre? É padre ou não é padre? É padre ou não é padre? É padre ou é padre? Você sabe que na vida você tem que ter... Na vida, você tem que ter um bom amigo padre e um carcereiro. É importante ter um carcereiro amigo. Eu tenho um carcereiro amigo. Padre, eu tenho o Padre Sala, mas o Padre Sala tá em Itu. Mas surgiu essa história que você não é padre, que você era um padre meio fajuto. Da festa junina. Lembra ou não? Não foi o Lu, foi a Soraya. Foi a Soraya, É. Mas a Soraya, ela nem participa da vida cristã, não vai à igreja, muito menos de festa junina. Não sabe, então, não que moral sabe. ela tem para falar de alguém que ela nem conhece, né? Não convive comigo. Muito feio que ela Então, fez. ela simplesmente desrespeitou uma pessoa por não me conhecer. Né? É o Mas mau hoje em hábito dia- das pessoas julgarem, condenarem, caluniarem. É o mau hábito que se faz hoje. Hoje parece que virou normal você fazer isso com a reputação de alguém. Vamos destruir a reputação de alguém quando nós não queremos que essa pessoa nos ataque ou fale o contrário daquilo que a gente pensa. Sim. Né? Gentileza não tá na moda, padre. Pois é, deveria voltar. Cadê o amor? Difícil, hein? Deveria voltar, viu, Emílio? Porque nós estamos numa nação de 85% que se declarou aí cristã. Né? E aí eu me pergunto, se 85% das pessoas se declararam cristãs, aí nós temos um parlamento com 513 deputados, 81 senadores. Por que não aprovam, por que continuam aprovando leis, né, que ou ainda fazem embates com temáticas que são contrárias ao próprio interesse do cristianismo? Mas não são cristãos? Não se declaram todos cristãos? Se você perguntar aos políticos, eu sou católico. Se pergunta o outro, eu sou evangélico. E por que as leis são dessa forma? Né? Tipo o quê? Cadê princípios e valores? Tipo aborto. Vamos falar de aborto. Né? Por que ainda se tenta pautar essa matéria? Por que se tenta levar isso para votação se nós somos uma nação cristã? Mas essa é a pauta mais polêmica do mundo. Pois é, mas A pauta mais polêmica que existe é o aborto. Mas, Emílio, você só está aí vivo, e todos nós aqui, eu, porque a sua mãe e a minha decidiu... Graças a um casal hétero. Pois é, graças a um casal hétero. Mais uma. Graças a um casal cis. Mas padre. decidiu. Não vem não querer mudar minha cabecinha com uma Barbie que esse aqui está Pois querendo. é. O Zé Ele acha que a Barbie. Barbie agora vai mudar o mundo. Mas a sua mãe decidiu, decidiu esses 9 meses cuidar de você, né? Ele deu direito à vida. Porque você não é uma extensão do corpo da sua mãe, você é um outro ser que está ali apenas no depositário, no sacrário. Eu costumo dizer que o ventre da mulher, ele é o sacrário vivo, né? Porque tem alguém ali que está próximo, né, de vir ao mundo. Então a gente precisa respeitar. Mas o que acontece é o seguinte: o que fazem da venda de um filho é que filho custa caro e dá trabalho. E aí todo mundo acreditou nisso. Não acredita no amor que você tem por um filho. Quando você tem um filho, que ele tá lá, é a coisa que você mais ama na tua vida, a coisa que mais você quer... É a coisa mais legal que existe é você ter um filho. Sem dúvida. Até fumar o primeiro cigarro de maconha. Eita. Isso. Depois é outra coisa, pai. Mas você vai entender, depois você vai vê, entender o que eu tô te falando. Só que o que é vendido antes, para Júlia, tem que... Não, filho dá trabalho. Gasta. Filho enche o saco. Isso. Filho Vai perder a gasta sua muito, liberdade. que não é mentira. Custa 1 milhão. Não é. Não é mentira, mas acaba entrando nessa história. E aí fala, não, eu não quero esse filho, então o aborto é bacana pra mim. Entendeu? Vira meio uma... Perdeu esse valor. É o Mas valor esse que é você o falou. argumento para tirar a vida? Esse argumento É, porque pobre. fala, não tem a vida tal. não sei o Nossa, quê. que absurdo. Mas absurdo, é isso pobre. aí. Mas são esses assuntos que como cristão, um parlamento cristão, deveria nem pautar, nem discutir. Ah, mas é outra questão, né? Eu sou contra aborto e tudo mais, mas aí entra a questão do Estado laico, né, padre? Tipo, Tá tudo bem, o Estado é laico. Então, calma, mas aí eles não podem pautar sobre ser cristão ou não ser cristão, tem que pautar em cima de outras coisas. Eu sou contra aborto, só pra antes que venham me xingar aqui, encher o meu saco. Mas eu acho que essa questão é pelo Estado laico, não pode se pautar as leis em cima de determinada religião. Posso te responder? Pode. O Estado é laico, mas o povo que compõe o Estado, que forma o Estado, é cristão. Aí é que está o problema, não é? Sim. E outra, as nossas raízes, é porque parece que nós deixamos de estudar ou esquecemos as nossas raízes.
Nós temos uma identidade. Nossa nação, ela é fundada sobre o alicerce do cristianismo. E ninguém pode negar isso. Certo. Quem chegou aqui? Portugal chegou aqui e trouxe o que para nós? Trouxe o evangelho. São Paulo, essa cidade que nós vivemos, que é uma metrópole. Quem quer entender um pouquinho de história, vá lá no pátio do colégio. Ali nasceu a cidade de São Paulo. Uma igrejinha e uma escolinha. A primeira escola do Brasil é aquela. Poucas pessoas sabem disso. Então, foram os padres que vieram de Portugal, que trouxeram para cá a boa nova. Então, esses padres evangelizaram, catequizaram, depois saíram da costa e foram para o interior do país e fundaram as vilas, fundaram as igrejas, fundaram as comunidades. São Paulo nasceu a partir de uma ação de um padre, dois, melhor dizendo, José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, que em volta daquela escola, daquela igreja, nasce essa metrópole. Por quê? Então, se nós temos uma raiz cristã, se nós temos uma identidade cristã, por que nós não vamos preservar tudo isso? Ou pior... Preservar pode preservar, mas como o Estado é laico, não se dá para criar tudo bem, mas lei em cima do cristianismo. Mas o povo não é laico. Mas o povo, padre, aí eu discordo. Você não diz que o poder emana do povo? Não, pera, mas aí eu discordo. Mas então, e a Constituição, então? Sim, mas o poder não emana do povo? E daí? Você está dizendo, eu estou dizendo para você que o povo... E aí é 100% o povo é cristão. Não, calma, não é 100% cristão, não. O povo é 85%. Calma, mas não é 100% cristão. Deixa eu só fazer um break. Eu falei que esse assunto era polêmico. 85%. Eu falei que esse assunto era polêmico. Não vamos falar sobre esse assunto. Eu vou pedir pro vamos não. Esse assunto você nunca vai... Você vai ficar discutindo isso. Mas não é o aborto. A questão é o Estado laico agora. Tem razão. Estado laico. Estado laico. Lógico que é. Se não, teria que Você vai pautar agora leis em cima do cristianismo? Você é cristão? O cristão tem os seus valores. Tudo bem, mas ele está falando que os caras têm que pautar as leis em cima do cristianismo. Claro. Ô, Morgado, a grande... Só fazer um break pra rede. A gente continua. Vai lá, Regina. Você tá chato hoje em Delari. Bens a Deus. Vai lá, Reginaldinho. Manda bala. Vamos lá. É a bala. Pode falar, pastor. Fala, desculpa, pastor. eu nem apresentei. Pastor Gabonal. Gamonal. É isso. Vamos lá. O grande equívoco, quando se fala do Estado laico, nós temos a Constituição de 88, que o preâmbulo da Constituição de 88 promulga a Constituição de 88 em nome de Deus. Certo. Então, mas já estão tirando, hein? Deus. Já estão tirando. Então, esses mesmos esquerdopatas que trazem esse discurso, né, que é um discurso na tentativa de tornar o povo brasileiro ou o Estado brasileiro um Estado ateu, são os mesmos que aprovaram a Constituição de 88 em nome de Deus. Então isso é uma grande incoerência. E quando a gente fala do 5º artigo da Constituição, no inciso 6º, por exemplo, diz que tanto os locais de cultos como também as suas liturgias. Nós não temos problemas com diversidades de pensamentos, nós cristãos, tanto católicos como nós evangélicos. Até porque nós pastores, a gente lida o tempo todo com diversas pessoas, né? Nós temos as nossas comunidades, as nossas igrejas, as nossas congregações, e a gente vive ali com o povo. Mas o grande problema é que, como o padre falou aqui, existe um povo que foi erguido e edificado sobre a cultura judaico-cristã. E quando você vê uma afronta direta de pessoas tentando mudar a nossa cultura, porque existe a nossa cultura, ela é cristã. Aliás, a cultura ocidental é cristã. Mas a gente vê uma forçação de barra, e onde a gente vê isso? Nas escolas, nas universidades, mas o tempo tem a todo. teologia da libertação também, tentando que é... tirar... Aí eu concordo, é outra coisa, mas eu só não acho que você tem que pautar leis em cima do que a Bíblia diz, só isso. Você não podia... Mas eu não falei isso. Não, mas não é isso. Ô, Baleia, eu não falei isso. Boa, padre, é isso aí, padre. Tá valendo? Eu não falei isso. Tá valendo, então? Direita gorda. A direita Tá valendo, então, ofensa, a padre? direita maligna. Não, quero saber se tá valendo, então. É isso Foi ele aí. que me falou. Tá valendo? Ele que disse que o seu nome era esse. Só pra falar, depois o padre vem e cobra respeito. Tá valendo, então. Então vamos tocar o programa. Sabe o que acontece? Vamos tocar o programa. Festa junina do caramba. Deixa eu lhe pedir desculpa aqui. Foi ele aqui do lado. Ele tem que saber brincar eu também. Disse a ele, então vamos, então. Como é o nome daquele rapaz ali? Ele disse, é Baleia. Então tá valendo, então. Então vamos. Depois não vai chorar.
Não vai chorar depois, padre. Tentando apaziguar. O outro chama fuzil. Mas deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Você sabe o que está acontecendo? Eu vou falar para você. Eu já disse isso aqui uma vez. É coroinha, boquinha. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Trazer um pé de moleque pro senhor. Peraí, sem brincadeira agora. Fica calmo. Então vamos falar sério. Fica nervoso. Eu não tô. O Estado laico. Estado laico. É o seguinte, o que está acontecendo no mundo, nós, do Ocidente, o Salomão falou a coisa mais sábia do mundo. Ele falou o seguinte... Porque foi o rei principal, o cara mais sábio, mais rico, mulheres, tudo. Ele teve tudo, ele falou. Tudo nesse mundo é vaidade. E se não tiver Deus na tua vida, nada faz sentido para você viver. Sim. O que aconteceu? O iluminismo, a ciência, o nosso querido calcinha apertada com a sua ciência, o Da Vinci, toda essa turma, foi nos afastando da espiritualidade. E a gente foi se tornando uma pessoa que só vê materialismo na vida. Chega um determinado momento que você fala, porra, minha vida é vazia. Por quê? Porque não tem mais Deus. Porque o cara quer uma explicação material do negócio que a materialidade nunca vai explicar. Não vai ser explicado. Então a turma tá assim hoje em dia. Querendo avaliar quando nasce, mas quantos meses? São 6 meses ou são 3 meses que vale o fé, tal, não sei o que. Tá todo mundo perdido porque não tem mais Deus dentro deles. Agora é com vocês, porque eu também sou um cara completamente perdido. Emílio, eu acho que a perdição você entendeu, maior, né? Eu entendi. Mas eu acho que a perdição maior é justamente quando você não tem mais Deus como foco da sua vida, como meta, como algo principal que norteia todos os seus passos. E aí você passa a ter a busca pelo ter, poder e consumo. Então, quando você tem uma vida pautada em ter, poder e consumo, você vai fazer como Nicolás Maduro fez na Venezuela. Você vai expulsar 7 milhões de pessoas lá do seu país, porque você não tem mais sentimento nenhum humano pelo humano, porque você já não é mais humano. Você já passou a ser, eu não sei nem que adjetivo usar para uma pessoa que faz isso, porque eu fui lá ver com os meus olhos, quando alguém aqui no Brasil disse que era uma narrativa o que acontecia na Venezuela e que era que o Maduro era um homem muito bom. Eu digo, não acredito nisso. Então, eu fui convidado, o Roderick, um venezuelano, Navarro, me convidou. Vamos ali, padre. Venha ver com os seus olhos as narrativas. E fomos até Pacaraima, fomos até Boa Vista e eu fui até a Venezuela. Visitei Santa Helena, visitei o bispo de Santa Helena. Isso faz 20 dias, 30 dias. E fui ver as narrativas que foram ditas, né, pelo nosso chefe do executivo. E o que eu vi é desumano. Sabe? É desumano. A primeira cena que eu vi, quando eu estava chegando ali, uma senhora com uma mala e 3 filhos, puxando a mala e 3 filhos. E me parou, e a primeira coisa que ela me pediu, quando me viu de batina, foi: padre, olha para essa mulher. Padre, o senhor poderia fazer uma oração por mim, por minhas filhas? E aquilo me tocou, porque uma mulher que sai do seu país sem nada, que certamente tinha casa, certamente tinha uma vida, certamente tinha uma história, certamente tinha tudo ali. A única coisa que tinha era a mala e 3 filhas. Sabe? Não é brincadeira. E entrando numa nação com um idioma diferente, com uma cultura diferente, sem saber o que vai encontrar nesse novo desafio, sem saber se será acolhida, né? E aí eu parei para pensar, meu Deus, o que nós seres humanos estamos fazendo? O homem é presidente de uma república que se diz presidente, está fazendo isso com o seu povo. Inclusive, você questionou no debate político que teve o Lula sobre o Ortega. Sim, eu disse a ele, você é amigo do Nicolás Ortega, você é amigo do Maduro. Só um segundinho, a gente não pode ganhar da Globo. Só Alexa, Globo News. Tá, padre, você vem aqui da audiência. Padre. Globo News. Da Marielle. Sorte que tá dando audiência. Da audiência a gente tem que pôr na Globo pra gente não ganhar. Não pode, a gente não pode passar a Globo, tem que colocar lá. E aí, Dedê, voltou? Dá uma força. Voltou ao normal? Pode tirar? Assassinato de Marielle. Senhor aqui. Põe lá que é o assassinato de Marielle, tá muito interessante agora. Exato. Vamos continuar. Ele não entendeu, mas é isso. Não precisa entender, padre. É um padre. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, sobre a história aqui do debate. Desculpa, viu, padre? E como que você se sente vendo agora esse governo recebendo, né, o Maduro ou mesmo defendendo o Ortega? Olha, Justo, eu fico pensando o seguinte: como é que um chefe de Estado, que é o
presidente da República nosso, acolhe um ditador, declaradamente ditador, declarado genocida, 7 milhões de pessoas expulsas do seu país, e essas pessoas não estão fazendo turismo para onde elas vão. Eu acolhi 3 em primeiro lugar, depois acolhi mais 14 venezuelanos. Caramba. Tem um que está aqui comigo, está ali. E todos eles eu chamo de filhos, porque aquele ali perdeu o pai, né? Venezuelano. É. Você é de onde? Onde é que você tá? A sua paróquia? Como é que chama? É paróquia? Paróquia, né? Paróquia. Onde você tá? Você fica onde? Eu estou em Salvador, na Bahia. Salvador? Salvador é show, hein? Ô, padre, o Dani, esse menino aqui, o Zuzu, que eu esqueci o nome por um momento, ele falou do debate. O senhor foi lá como um candidato a presidente, não como padre. O senhor concorda que com esse passar do tempo, o senhor pode ter errado a opinião do senhor em ter ido com a indumentária, ter ido como um padre e não como um candidato a presidente? O senhor concorda que o senhor errou nisso ou não? As premissas estão colocadas erradas. Quais são? Eu, como padre, sou padre em todos os ambientes, em todos os lugares. Sim, padre, mas ali o senhor é um candidato. Eu não estou fazendo teatro, eu não sou personagem, como muitos políticos fazem. Eu sou padre, seja aqui nesse programa, seja na Avenida Paulista, caminhando, 24 horas. Com o senhor. Não é uma profissão, é uma vocação, é um chamado. É a resposta de alguém que responde ao chamado direto, que a gente acredita que Deus nos convida a isso. Então, ser candidato a presidente da República, isso não me tira o meu caráter sacerdotal. Pelo contrário, eu vejo diferente. Um sacerdote político pode fazer muito, muito, muito pelo seu povo. Por quê? Porque é chamado e convidado a servir a comunidade. O padre é um servidor do povo. O Emílio é católico. E Emílio sabe que ele já foi coroinha, já foi criancinha de catequese. Eu fui anjo. Pois é. Que anjo? No carnaval. Fui anjo, Big Brother. fui anjo na procissão, Pois é. mas contra a minha vontade. Não queria. Contra a minha vontade. Mas respondendo Contra a a você. minha vontade. É bom deixar claro. Pois é, Mas eu fui. Mas veja bem, um sacerdote, ele é chamado, é retirado do meio do povo. Eu saí do meio do povo com 23 anos. Depois fui recolocado depois com 33 como padre. Então você é retirado do meio do povo para você passar um tempo se preparando para voltar a servir esse povo. Obviamente que você se prepara para isso. E a nossa principal responsabilidade, chamado é salvar tua alma, fuzil. Isso aí. O padre é responsável por salvar a tua alma. O Emílio já fez isso. É isso. O meu dever é apontar para você o caminho da salvação, que é o Cristo. É Mas ali isso é aí, política. padre. E como É padre, isso aí. escute, politicagem não. É isso aí. Para que serve a política, fuzil? Sim, para fazer... servir Sim, a comunidade. pra fazer o bem ao povo, Mas estão sim. servindo a comunidade ou estão se servindo da política? Concordo. O padre tem a obrigação de fazer com que o serviço seja realmente vivenciado. Então imagine um padre político, um padre que assume uma função no executivo, por exemplo. Se eu estivesse lá, eu tenho o dever moral de consagração também, de colocar esta função do executivo também a serviço da comunidade. Muito mais do que o senhor, que não é sacerdote, porque é o meu dever. Sim. Eu não posso rasgar isso, senão eu tenho que rasgar a batina e jogar no lixo. Entende? Então, por isso que um padre tem essa prerrogativa. Nós nascemos para lavar os pés uns dos outros. Este foi o meu lema de vida escolhido no seminário, que a gente faz 1 ano de propedêutico, e ali você escolhe um lema para a sua vida inteira. E eu escolhi esse que é o mais difícil, é lavar os pés dos outros, porque não é jogar água. É você deixar de viver as suas vontades, os seus desejos para servir o demais. Verdade. Tá vendo? Se colocar ao serviço dos outros, isso não é fácil. Isso é extremamente difícil. É isso aí, padre. Eu queria perguntar o seguinte. Esse aí não acredita em nada. Papa, Esse aí é ateu. Judeu. Elon Musk. Mas Sem um alma. judeu de É o sem última alma. categoria. Ah, é? Só acredita nos Nem dados. dinheiro para sinagoga Eu ele sou dá. espiritualizado. Ele dá dinheiro, mas ele cobra depois. Eu sou espiritualizado, Imposto de renda. vocês não compreendem. Eu queria perguntar o seguinte, o Papa Cuidado com a pergunta. O Papa recebeu o Lula. E o que você acha disso, dessa... É porque não deixa de ser um ato político. Recebeu... Você já respondeu para mim, então. Não, mas eu queria saber a sua opinião. Você já Ali eu- respondeu para mim. Faz a Você fez a Padre pergunta, tá dando a bravo. resposta. Tá bom, não precisa ficar Você bravo disse pra também. mim. Não, você disse É pra isso mim. aí. Também não precisa. O padre veio Você disse que não é fácil. Ele veio botar ordem. Isso daí fica de 97, Não, padre. responder. Se eu quiser, eu faço. Você disse o quê? É um ato Desculpe, cara. político. O Papa é o quê? É um chefe de Estado também. Então,
as pessoas acham fora do normal o Papa ter recebido Lula. Não, gente. O Papa, como chefe de Estado, ele tem que receber todos os políticos, seja de esquerda, de direita, de centro, do quadrado, do triângulo, do retângulo. Ele precisa receber todos porque ele é chefe de Estado. O Vaticano é um Estado. Mas esse Papa é fraco. Agora, como chefe religioso da cristandade, aí é outros 500 a resposta. E você separa isso? Você consegue, claro, consegue tem que separar. Não, porque é difícil hoje em dia, né? O cara acaba colocando numa caixa, num rótulo. Não, tem que separar. Inclusive, você que tem uma vocação como padre, saiu no portal G1 que você foi desligado de uma igreja ortodoxa do Peru, no Brasil. Isso eu não sei se é uma notícia, um factoide, eu gostaria que você explicasse. Eu acho até oportuno vocês me darem o direito de fazer isso. Lógico. Eu fui atacado por vocês da mídia, não vocês aqui. Sem vocês não, vocês também, né? não, vocês foram muito bonzinhos comigo até. Anjos. Anjos, igual Emílio. A mídia, a grande mídia de esquerda, eles parece que não entendem nada sobre o cristianismo, nunca leram a história do cristianismo, nem sabiam o que significa igreja ortodoxa. Inventaram vários nomes de igreja para dizer que eu era desta igreja. Foram bater em portas de igrejas que não é a minha para me procurar lá. Se você mora em São Paulo, você tem que ser... Alguém tem que buscar você em São Paulo, não em Aracaju. Sim, na minha residência. Exatamente. Então fizeram isso. Parece que não tem cérebro. E depois inventaram a história que o padre Kelmo não era sacerdote. Eu tive, e não preciso disso, eu tive que deixar no meu Instagram a bula de ordenação sacerdotal lá, o documento. Eu tive que ligar para o arcebispo meu em Lima, que a Igreja Ortodoxa, minha sede, está em Lima, para que ele pudesse se pronunciar desde Lima, fez um vídeo, colocou nas redes sociais, confirmando. Mesmo assim, a mídia sedenta de caluniar, de denigrir a imagem de alguém, não se conformou e continuou fazendo essa propaganda mentirosa, espalhando essa fake news para todos os lados, né? Então, quem quer conhecer a vida do Padre Kelmo, conviva com ele. Boa. Venha para perto de mim, venha saber quem eu sou, venha saber das coisas que eu estou fazendo para as pessoas, mas não fique levantando mentiras, calúnias, defamação, porque isso pode levar você a um processo também, né? Então vocês precisam tomar cuidado com o que falam. Sobre as pessoas. Conheça melhor o outro e não saia falando que você não sabe do outro. Ô padre, eu queria perguntar agora a respeito do Foro do Brasil. Isso é um contraponto ao Foro de São Paulo? O que é o Foro pelo Brasil? O Foro do Brasil tem uma frase que eu gosto, que Roderick é o nosso secretário, e ele, em uma frase, diz, eu espero que você compreenda também em uma frase. O Foro do Brasil é um método de articulação política. Isso é o Foro do Brasil. Um método de articulação política. E se vocês querem entender melhor, mais aprofundadamente... Mas isso é na católica? Não, isso... Do cristão, é fora? Espere. Porque a católica tem duas. Tem aquela teoria da libertação, que é do... Como é que ele chama? O Frei Beto. E tem lá os cantores. Só esses dois. Não, espere aí. Deixa eu explicar. A católica. Só tem esses dois. Ouviu o anjo, Só tem o Frei Beto lá, com aquelas conversas lá, comunas. Não, a Igreja Católica Apostólica Romana. E hoje tem os cantores. Nós temos duas correntes aqui. O que ele quer dizer isso? Tem duas correntes. Só. A Teologia da Libertação e a Renovação Carismática, que são aqueles que louvam, que falam em línguas. Não gosto das duas. Né? Pentecostalismo. O que eu faço? No catolicismo. Não gosto das ortodoxo comigo, se você não gosta das duas. Mas ortodoxo é do Putin. Não, ortodoxo russo. Eu estou falando outro ortodoxo. Ele é do Peru. Ele é do Peru. Não, mas ortodoxo é do Peru. O padre do Peru. Então é assim. Você precisa vir dar umas aulas aqui, padre. Oi, desculpa. Você perguntou o quê? Não, deixa, esquece. Pergunta ruim. Era o Foro, Foi ele que perguntou. Foro do Brasil. Ah, o Foro do Brasil. Foro marítimo. É pânico mesmo. Você deixa a gente em pânico. Aí, agora eu pergunto uma coisa. Foro do Brasil. Eu baleia perguntando. Agora você aceitou, né? Agora, vamos lá. Vai, baleia. O Foro do Brasil é isso. É um método de articulação política. Não é para ser um contraponto ao Foro de São Paulo, porque é muito baixo ser um contraponto ao Foro de São Paulo. Né? Nós somos superiores a isso. Nós nos preocupamos com a nossa juventude, por exemplo. Nós vemos as universidades hoje que estão fabricando militantes. Não estão fabricando profissionais do jornalismo isento, não estão fabricando profissionais do direito. Não. Então, a nossa preocupação é resgatar valores e princípios na vida dessas pessoas, na juventude universitária. Por isso nós precisamos de uma reforma nas universidades, uma reforma democrática das universidades. Difícil, hein, padre? Difícil. O Foro do Brasil,
está juntando padres e pastores a partir do nosso exemplo de candidato a presidente e vice-presidente. Nós hoje temos no Foro do Brasil uma dezenas ou centenas de pastores que já lideram e uma dezena de sacerdotes. Nós nos reunimos, padres e pastores, para orarmos juntos, coisa que não se fazia, né? Nós discutimos problemas da nação juntos. Como é que nós, pastores, estamos pensando a nossa juventude daqui 20 anos? Como é que nós, pastores, estamos pensando em recuperar essa juventude? O que é que nós podemos fazer juntos para recuperar? Já que somos 84% da população cristã, o Brasil não é mais do que o nosso rebanho. Mas você criou muito preconceito com o evangélico, né? Foi. Não sei. E um povo... Pô, demais. Sim, demais. Tem muito. A elite criou muito preconceito contra o evangélico. Mas você já falou que é preconceito. Conheça primeiro, se aproxime primeiro e tire o seu. Eu estou buscando a minha... Mas, Emílio, esse preconceito, ele é proposital. Porque há mais ou menos uns 30 anos que a esquerda vem trabalhando no Brasil na educação. E quando você pega os levantamentos do IBGE, por exemplo, desde 1996, então você tem ali a situação religiosa no Brasil. Então você vai pegar o índice ali católico, número de católicos no Brasil, número percentual de evangélicos, percentual de religiões afrodescendentes e outras religiões. E lá tem um dado muito interessante: ateu e sem religião. Esse dado, sem religião, esse índice, ele vem crescendo desde 1996, e isso é um fenômeno no Brasil, que é o quê? A desconstrução da cultura judaico-cristã no Brasil a partir da educação. Sim. Então são os soldados, os ativistas da educação. E aí, o último levantamento agora de 2020, esse índice chegou a 10%. Então, 10% da população brasileira essas pessoas se declararam sem religião. Aí nós fomos pesquisar, fazer um levantamento, quem são essas pessoas que se declararam sem religião. Porque, por exemplo, há 40 anos atrás no Brasil, 99% da população brasileira estava ali no levantamento dizendo, sou cristão. Sim. Sou cristã. Mas nós somos cristãos. Somos. A herança Mas esse fenômeno, de onde vem? É proposital. Então, este preconceito, na verdade, nós evangélicos somos, às vezes, acusados no sentido de sermos preconceituosos, intolerantes. Isso. Mas, na verdade... Ignorantes. Não é isso que se vê. Sim. Na prática, por exemplo, hoje, professores da rede pública, professoras do ensino fundamental, do ensino médio, até professores universitários, que sejam esses professores cristãos, eles sofrem perseguição hoje dentro do sistema educacional. Então, você não pode falar de Deus, você não pode hoje ter uma Bíblia. Existem cidades, por exemplo, que prefeitos e prefeitas já mandaram recolherem as Bíblias das bibliotecas públicas municipais, estaduais. O que a pessoa tem que ficar ligada é o seguinte: isso é um processo. Primeira coisa é o seguinte: acaba com a tua crença. Sim. Acaba com a tua crença, depois acaba com a tua família. Grêmios. E depois a propriedade privada. É a última aqui. A última é a propriedade privada, aí dominamos o mercado e acabou. Eu estou preocupado em salvar a minha alma. Sim. Só. A salvação. Não é isso? Pode confessar. E essa já foi comprada por Cristo, né? Mas precisamos muito bem. lutar. Olha, o papo foi muito bom, hein? Muito bom. O que é esse close aí? Você tá me achando bonito? Foi no padre, pô. Poderia ser mais, já conversa. Ô, padre, obrigado, hein? Valeu. Você gostou? Eu adorei. Agora Padre, muito pouco. Deixa eu falar, você tem que vir 20 mais aqui, ó, minutos. pra explicar pra gente o que é esse ortodoxo. Pra mim, ortodoxo é lá do Putin. Não, eu posso explicar. Hã? Marca outro, vem eu. Vamos marcar. E o pastor também, obrigado. Ó, deixa eu pôr a Quero rede só social. mandar um abraço aqui pro grande amigo nosso que está fazendo aniversário hoje. Quem? Manda É lá. o doutor Luiz Gustavo, nosso queridíssimo amigo que está aniversariando hoje, e pediu que nós mandássemos um abraço aqui para E ele. eu Emílio. preciso mandar também um abraço para o povo de Galha. Ontem nós visitamos essa cidade. O povo muito acolhedor, especialmente para o prefeito. Nos acolheu muito bem. Galha. Que Deus abençoe todos vocês aí, Galha. Amém. É isso aí. Boa. Pô, muito obrigado. Boa, parabéns. Tá aí a rede social aí, ó.
Tá aí, ó. Pra quem quiser seguir. Isso. Segue do Padre Kelmo também, viu? Do Padre Kelmo. Não, tá Luiz Cláudio Gamonal e P.E. Kelmo com K. Padre Kelmo tá sucesso. Seguidor pro Gamonal também. Seguidor pro Gamonal aí, pô. Então, cadê? Põe o Gamonal aí. Luiz Cláudio Gamonal. Aí, ó. Eu quero Aí, ó. voltar aqui, viu? Vamos fazer, vamos brigar com o Baleia. Vai ser a discussão. Aqui, exorcizar. Ouvinte de personagem. Aqui é o seguinte, muito canhoteiro lá no 24, muito sem Deus Tem que subir aqui. lá e exorcizar a turma lá no É isso aí. 24. Vamos fazer o break pro Reginaldo.